Bom, vamos lá. Então, o hino que a gente deveria ter ouvido, ele chama Seu Amor, e é da Lude com Isaías Saad. Então, depois, se vocês quiserem ouvir, vocês podem ouvir. Se vocês não encontrarem, é só me chamar ou chamar a Kel, que a gente manda o link para vocês, tá bom? Ele fala assim, meu melhor amigo, e eu posso o chamar. Tá fácil hoje, gente. Significa que vai ser muito incrível, entendeu? Significa que o assunto vai ser muito incrível. Então, fiquem aí. Bom, vou começar de novo porque a gente perdeu o áudio. A gente perdeu a gravação. Então, o hino que a gente deveria ter escutado é o Seu Amor, da Lude, com Isaías Saad. E ele é assim, ele fala isso. Meu melhor amigo, e eu posso o chamar. A qualquer hora aqui, sei que me atenderá. E se acaso eu tropeçar, sei que ele me segurará. Se cansar os meus pés, um colo me dará, e ele me carregará. E eu não vejo um outro amor como o seu. Eu não vejo um outro amor como o seu. Ele provou o seu amor. Ele morreu só por me amar. Eu era o errado, mas ele tomou o meu lugar. Que orgulho de você, Jesus. Eu vou gritar que amo você. Se acaso eu tropeçar, ele me segurará. Se cansar os meus pés, um colo me dará. Então, gente, é isso. Para vocês que estão cansados, para vocês que precisam de colo, Jesus, ele é seu melhor amigo. Você pode chamar ele a qualquer hora, ele vai te atender e ele vai te ajudar. Eu senti aqui de falar, eu senti de falar para vocês, hoje o tema, deixa eu ir aqui pro tema. O tema é Deus e a sua vontade, né? Meninas da EPS, me ajudem, porque vocês também estudaram sobre isso, Deus e a sua vontade. Mas eu senti de falar para vocês, começar falando sobre um vídeo que eu assisti no YouTube essa semana. Na verdade, foi 2 dias atrás. Sabe quando você está muito cansado, e aí você quer fazer alguma coisa para relaxar, descansar sua mente? E aí eu coloquei um filme, mas sabe quando o filme não estava descendo, aí troquei de filme umas 3 vezes, não estava descendo, eu falei, meu, o que está acontecendo? Não sei, não é para eu assistir filme. Aí eu entrei no YouTube, apareceu um vídeo de uma mulher, e esse vídeo é em inglês, era em inglês, né? E aí ele falava assim, que a mulher ela foi envenenada pelo marido, ela morreu, ela teve uma EQM e ela foi para o céu e voltou. E aí ela conta toda a experiência dela. E aí ela tem um livro e ela estava falando sobre a experiência dela. E, gente, ela conta que no dia da morte dela, assim, pela manhã, ela teve uma visão. E ela nunca teve uma visão na vida dela. Ela teve uma visão com uma pessoa morta. E aí ela falou assim, que ela ficou assustada. Ela falou assim, gente, eu acho que é meu irmão, eu preciso ir visitar meu irmão. Ela falou que ela chegou a comprar passagens, falou assim, eu preciso visitar meu irmão vai morrer. E ela teve uma visão com os olhos abertos. E aí ela falou que ela não reconhecia a figura do Espírito Santo, que ela falava muito com Jesus, mas ela não falava com o Espírito Santo. E ela nem se referia a ele, mas que ela ouviu uma voz
fora dela, audível, como vocês estão me ouvindo aqui. Vocês estão me ouvindo, uma voz fora dela, falando com ela. E essa voz falava assim, filha, essa visão não é sobre o seu irmão, é sobre você. E ela entrou em choque, tipo, tanto por ouvir essa voz, quanto por ouvir isso. E aí, na verdade, foi um dia anterior, né, que ela começou a ouvir a voz do Espírito Santo. E ela falou assim que foram 24 horas até ela ter a experiência de morte, que ela ficou ouvindo a voz do Espírito Santo assim, como você está me ouvindo. Ela ouvia ele falando assim do lado de fora. Ela falava assim que ele contava piada para ela, que ela caía na gargalhada. Falou assim que ele era super bem-humorado. Ela falou que teve um momento que ela sentou na mesa para comer e ela estava triste, ela não estava com vontade de comer. E tinha um arroz ali, e aí a carne, e aí quando ela estava mexendo assim no prato, e aí ele falou assim para ela: pega o creme de leite, coloca no seu arroz e come o seu arroz. Aí ela pegou e falou assim para ele: mas como você sabe que eu gosto do creme de leite com meu arroz? E aí ele respondeu assim para ela: eu tô do seu lado o tempo inteiro. Eu eu sei de tudo sobre você. Eu sei de todos os detalhes sobre você. Eu sei de tudo que você gosta. Eu sei de tudo que você quer. Eu sei de tudo, exatamente tudo sobre você. E aquilo foi chocante para ela, porque ele é uma trindade, né? O Espírito de Deus, ele é o Espírito Santo, mas eu senti de falar isso para vocês, que o Espírito Santo, ele é o Espírito Santo, ele é o Deus do detalhe, ele está aí com vocês o tempo inteiro. Ele é o encorajador, ele está do lado de vocês o tempo inteiro. Então, assim, não entristeça o Espírito Santo simplesmente ignorando ele, porque você está ignorando ele quando você não dá um bom dia para ele, quando você não conversa com ele, quando você não pergunta as coisas para ele. Pergunta as coisas para ele, pergunta, sei lá, Espírito Santo, que roupa que eu coloco hoje? Aí será que vai estar frio? Conversa coisas bobas com ele, você pode conversar qualquer coisa que você quer. Ele está ali do seu lado, ele é seu melhor amigo, ele está aí para você se relacionar. E isso é muito, muito incrível. É muito incrível a gente viver esse relacionamento com o Espírito Santo. Então, o que o que eu encorajo a vocês, né, é que você peça também que você escute a voz do Espírito Santo, né, te encorajando, falando para você, te dando conselhos no trabalho, te dando conselhos na sua vida, né? Porque ele sabe de conversas que você não sabe, ele sabe de coisas que você não sabe, ele sabe do seu futuro. Então, seja mais amigo do Espírito Santo do que você é. Reconheça mais o Espírito Santo do que você reconhece, porque às vezes a gente esquece, a gente vive a nossa vida no automático e a gente esquece que o Espírito Santo, ele é o Espírito Santo do detalhe. Ele sabe do que você gosta, ele sabe do que você sente, ele sabe de tanto detalhe sobre você e você não dá nem bola para ele. Então, assim, dá uma moral para o Espírito Santo, ele quer se relacionar com você, né? Dá um bom dia, pergunta para ele, né? O que ele quer, o que ele acha, pergunta a opinião dele, né? Aos poucos, esse relacionamento vai crescendo, né? E quem sabe, do nada, você escuta uma voz assim, do lado de fora. Já pensou que máximo ele começar a falar e você ouvir essa voz audível aí do nada? Ou do nada você ouve uma piada do Espírito Santo te contando uma piada para fazer você rir, você tá triste aí, ele te conta algo. Porque, gente, tudo é possível.
entendeu? A limitação está aqui dentro da sua cabeça. Tudo é possível. Então, hoje, a gente vai falar sobre Deus e a sua vontade. Como que você encontra a vontade de Deus para a sua vida, né? Porque... Oi. Depois você manda lá no chat qual é o nome do vídeo que você assistiu, desse vídeo que você assistiu no YouTube. Ah, mando sim, mando sim. Eu mando para quem quiser. Eu não sei se tem legenda em português, mas eu mando porque é um vídeo muito incrível. Eu fiquei bem impactada. Gente, 2 horas de vídeo. Eu falei assim, gente, isso é um filme, mas eu amei. Então, vamos lá, né? Quando a gente começa a se relacionar, né? Muita gente aí está começando a se relacionar com Deus, muitas pessoas já estão se relacionando com o Espírito Santo, com Jesus há algum tempo, elas ficam, né, se questionando o que que Deus quer de mim? O que que será? Qual que é o meu propósito? Né? E nosso primeiro encontro, eu falei que o nosso principal propósito é ser amado por Ele, é ser objeto do amor de Deus, né? Então, a primeira coisa que você precisa entender é que o seu principal propósito de você estar aqui na Terra é você ser amado por Deus, né? Mas, no princípio, né, ainda tem mais. No princípio, né, lá quando Deus deu a Adão e Eva, ele deu o poder de escolha ele deu instruções para Adão e Eva, né? Então, ele deu instruções para Adão e Eva, ele deu instruções do que não fazer, tá? Então, olha aqui, ele falou aqui em Gênesis 1:29. E disse Deus: Eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto que dê semente, ser-vos-á para mantimento. Então, ele deu instruções, ó, isso aqui você pode comer tudo que vocês quiserem, é mantimento. E aí, ele falou também que Entrou um você... gato aí, ó, viu? Peraí... Ele falou também o que não podia fazer, né? Em Gênesis 2:16 a 17, ele falou: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, aqui, já desde do princípio lá na Bíblia, Deus ele fala muito específico para Adão o que ele não deve ser feito, certo? Para o resto, ele deu livre-arbítrio. Ele falou, ó, você pode comer tudo isso, e ele deu livre-arbítrio. Então, você precisa saber o que diz a Bíblia. Você precisa conhecer a Bíblia, porque a Bíblia é um manual e lá tem diversas instruções do que precisa, do que pode ser feito, do que não pode ser feito. E tirando isso, você é livre. Você tem o livre-arbítrio, você pode tomar suas próprias escolhas. Então, se Deus ele não quer que você faça algo, ele vai falar para você. Deus é o seu pai. Então, você pode viver uma vida de uma forma mais leve, entendeu? Você pode tomar suas escolhas. Por exemplo, eu me mudo para o Rio ou me mudo para o Espírito Santo? Eu posso fazer uma oração. Deus, você quer me falar alguma coisa a respeito? Se Deus não me falou nada, ok, eu vou lá e decido, entendeu? Porque ele está me dando um livre-arbítrio. Agora, se ele quiser falar, ele vai falar de uma forma que você vai entender, porque Deus é seu pai. Se ele não quiser que você faça algo, ele vai falar não, entendeu? E aí, muitas vezes, ele fala não e a gente finge que não entendeu. Ai, mas, né? Aí a gente, não. Aí ele finge, a gente, não, mas eu preciso de outra confirmação. Não. Ah, mas uma terceira confirmação. Não. Tipo, quer que desenhe, né? Mas ele tá falando que não, ele não quer que você faça aquilo. Por quê?
quando o pai não quer que o filho faça algo, ele deixa bem claro que ele não quer que você faça algo. Então, não viva a sua vida. Eu vejo muitos cristãos que vivem a vida naquela coisa, ai, eu preciso orar, eu preciso daquela resposta, naquela vida agoniada, porque não tem uma resposta de Deus, porque não sabe se vai para lá ou para cá, para cá. Deus te deu o livre-arbítrio para muita coisa. Você pode escolher, você pode ter uma vida mais leve, viver a sua vida, fazer as suas escolhas, né? Agora, se Deus não quer que você faça algo, ele vai te falar. E você pode fazer as suas escolhas e você vai ser abençoado nas escolhas que você fizer, porque na Bíblia está escrito que você vai ser abençoado independente das escolhas que você fizer, a não ser que ele fale não faça isso e você desobedecer, aí, né, o negócio muda de figura, porque ele sabe do seu futuro. Se ele falou não faça isso e você fez, aí a consequência é sua, né? Então, não se preocupem em encontrar a vontade de Deus, né? Viva uma vida mais livre, porque Deus ele quer que ele deu esse livre-arbítrio para a gente. E quando ele quer falar, não faça isso, ou ele quer, essa é a missão da sua vida, ele vai te falar, né? Muitas pessoas, né? Outro tema, qual a missão da minha vida aqui na Terra, né? Muitas pessoas elas perguntam, ai, qual é o meu propósito aqui na Terra? Qual a missão? Bom, a Bíblia dá muitas instruções, né? Que você tem que amar o próximo, né? Que a gente já aprendeu que você tem que ser amado por Deus, você tem que se sentir amado por Deus, que você tem que amar o próximo, que você tem que levar as boas novas da salvação. Qual que é as boas novas da salvação, né? Levar Jesus Cristo, falar de Jesus Cristo para as pessoas que você sabe que precisam, para aquelas pessoas que estão necessitadas por Jesus Cristo, né? Todo mundo tem o seu jeito. Não seja uma pessoa chata também. Existe depois, a gente vai trazer a Kellen. A Kellen é muito especialista em viver uma vida e levando Jesus do jeito dela. Às vezes, a forma de você levar Jesus é sendo Jesus na vida das pessoas. A Letícia, por exemplo, ela era budista e ela se converteu ao cristianismo, primeiro observando a forma como a Kellen era Jesus na vida dela. Porque ela sempre via pessoas cristãs que se diziam cristãs, mas apenas criticavam, apenas julgavam. E a Kellen era Jesus na vida da Letícia. Então, muitas vezes, a melhor forma de levar o cristianismo para as pessoas, de levar Jesus para as pessoas, não é você querer fazer a pessoa engolir Jesus goela abaixo, sabe? Não, muitas vezes você ser Jesus na vida da pessoa, você dá tanto amor para aquela pessoa que aquela pessoa começa a te observar e de repente você começa a constranger aquela pessoa de tanto amor e de repente você já ganhou, entendeu? Então é isso. É assim que a gente leva as boas novas da salvação. Não é apontando o dedo, falando você está errado, é assim, você tem que, ou você vai para o inferno. Não, não é assim que a gente faz as coisas. É com amor, a gente tem que levar as boas novas da salvação com amor, levando Jesus com amor para as pessoas, né? Agora, qual a missão da sua vida aqui na Terra? Viva a sua vida. Se Jesus ame o próximo, faça as coisas que estão na Bíblia. Agora, se Deus tiver algo específico para você, que Ele quer que você saiba, Ele vai falar para você. Ele vai fazer questão de falar para você, tá? Ele vai esfregar na sua cara. Por quê? Porque é interesse dele, tá? Olha, eu, por exemplo, eu trabalho no terceiro setor. E eu trabalho no terceiro setor com crianças. Antigamente, eu trabalhava no mundo corporativo. E aí, uma vez eu fui para o Rio, eu vi, e assim, trabalhava no setor corporativo e me faziam propostas para ir para o terceiro setor, e eu falei, jamais.
Não quero essa coisa de ser terceiro setor. Eu não quero isso, eu não quero isso para minha vida. Eu sou voluntária, eu não quero nem saber. E aí, as portas se fecharam de uma forma, gente, que assim, teve uma vez que eu falei assim para Deus, Deus, eu estou me sentindo tão, assim, inútil, eu estou me sentindo tão incapaz. E eu falei assim, ia fazer uma entrevista de emprego, eu falei assim, Deus, se não for para eu fazer isso, por favor, deixa eu passar. Aí deixa eu passar, e se não for, você arruma algum esquema para eu não trabalhar lá. Mas eu preciso conseguir, porque eu vou me sentir muito mal se eu não conseguir. Beleza, gente. Jesus, olha, Deus ouve a nossa oração, gente. Deus ouve a nossa oração. Gente, olha, foram 2 meses de um monte de entrevista, era uma vaga para uma multinacional, num cargo de confiança, numa empresa espanhola. Eu fiz várias entrevistas com diretores lá na Espanha. Gente, eu fiz pelo menos umas 8 entrevistas. Cheguei no final, fui contratada, negociei salário, estava mega feliz. Já tinham marcado a data que eu ia levar minha carteira de trabalho, que eu ia levar tudo. Já estava certo, gente, eu já estava contratada. Assim, olha, eu acho que um dia não, uns 3 dias antes de eu levar minha carteira de trabalho, eu recebi um e-mail falando: Ruth, nós tivemos algumas mudanças de estratégia aqui na Espanha e nós não vamos mais poder te contratar. Eu falei assim, Deus, eu fui contratada e descontratada na mesma semana. Como pode se eu for contratada e descontratada na mesma semana? Mas, gente, quando Deus tem alguma coisa para você, não escapa, gente, não escapa. Daí eu fui para o Rio. E aí, gente, as portas se fecharam assim, não aparecia nada, não tinha trabalho nenhum. Aí eu vi uma criança de 5 anos de idade roubando, e depois roubando os turistas, e depois um monte de adulto querendo bater nessa criança, e eu fiquei em estado de choque, porque eu falei assim, gente, a criança está errada, mas ele tem 5 anos, vocês vão bater nele. Eu fiquei assim, chocada. Gente, sério, eu vi isso no domingo. Na segunda-feira, eu recebi um e-mail de uma amiga me chamando para trabalhar numa ONG com crianças. Assim, foi a única coisa que apareceu. Eu falei assim, bom, eu vou, né? Aí, depois de 3 meses que eu estava nessa ONG, eu tive um sonho. Eu tive um sonho que um pastor chegava em mim e falava assim: com o seu trabalho, você vai salvar 2 milhões de crianças. Aí eu falei, gente, sério, na hora que eu tive o sonho, eu acordei e gente, nem quero salvar criança, que sonho é esse? Ai, sabe? Eu falei, que trabalho é esse? Eu nem quero salvar criança, não quero nem, tipo, gente, esse trabalho aqui é temporário, sabe? É assim, gente, eu não queria estar ali. Eu estava ali porque eu não tinha opção, mas Deus estava trabalhando no meu coração. E aí ele foi trabalhando no meu coração, trabalhando no meu coração, trabalhando no meu coração, até que os sonhos dele se tornou os meus sonhos. E hoje, qual é o meu sonho? Salvar 2 milhões de crianças. E hoje, qual é o meu sonho? Mudar a vida das crianças no Brasil. Entendeu? Então, olha que lindo! Deus mudou o meu coração. Ele transformou os meus sonhos. E agora os sonhos dele são os meus sonhos. E aí você acha que não vai acontecer? É claro que vai acontecer. Então, assim, quando ele quer alguma coisa,
que você faça alguma coisa específica, ele vai te mostrar. E pior, gente, ele não vai te mostrar, ele vai te desenhar e meio que vai te obrigar a ir por esse caminho, entendeu? Que eu meio que fui obrigada a ir por esse caminho. Ele meio que fez assim, ó, ele afunilou as coisas até eu falar assim, tá bom, Deus, tá bom, não tem mais como ir para outro lugar, tá bom, tá bom. É assim, ó, tipo, não tem como, tá bom. Eu lembro que eu fiz uma oração antes de entrar, antes de ir, quando eu estava indo para o Rio, estava tão difícil e tão pesado que eu queria fazer do meu jeito. Eu era a controladora, eu era a detentora da minha vida, a controladora da minha vida. E eu falava assim, não, eu vou fazer do meu jeito. E aí, gente, estava doendo tanto que eu fiz uma oração. E aí a Kellen lembra, eu estava chorando com ela no telefone, dentro do avião, antes de voar. E aí eu desliguei, e aí quando comecei a voar, eu fiz uma oração. Falei assim, Deus, quer saber de uma coisa? Faz do seu jeito, ó. Se for para eu virar missionária na África, se for para eu ficar lá no meio do nada, ó, me leva, faz o que você quiser, porque eu não aguento mais sofrer, eu não aguento mais viver essa vida, eu não aguento mais. Para de me fazer sofrer, faz do jeito que você quiser. Por quê? Porque eu estava resistindo o que ele queria para mim. Então, assim, quando ele quiser que você faça alguma coisa, você vai saber. Não se preocupa, não fica preocupada. Enquanto isso, vai vivendo a sua vida, porque no momento certo vai chegar um momento que ele vai deixar claro o que ele quer que você faça. Se é cuidar de mulheres, se é cuidar de crianças, se é todo mundo tem uma missão aqui na Terra. E talvez a sua missão na Terra seja com a sua família. Tem muitas mulheres que a missão delas aqui na Terra é com a sua família. E tem coisa mais valiosa do que a sua família. Isso é muito valioso. É uma joia que vocês têm. Mulheres aqui que têm filhos, que são casadas. Então, uma das missões que Deus deu para vocês aqui na Terra é a sua família. Então, deem valor a isso também, porque isso também é uma grande missão. Certo? Então, continuando. Qual a vontade de Deus na Bíblia? Em Efésios 3, 8, 11, ela fala assim, alguém quer ler? Ou eu leio? 3, do 8 ao 11. Amiga, posso falar uma coisa? Claro. É só para exemplificar o que você acabou de falar. É assim, ó. Não é que Deus obriga, afunila o lugar assim para você ir. É assim, ó. Imagina um pai guiando um filho. Então, por exemplo, o filho está indo para caminho ruim. Ou, por exemplo, assim, ó, um filho, uma criança, né, de 5 anos. Você está vendo que a criança está indo atravessar a rua, né? Tipo, sem olhar, nada, assim, o que que você vai fazer? Você vai catar ela, assim, contra a vontade dela e vai tirar ela da rua, não é? Então, assim, Deus faz Nem mais que ou você menos tenha que dar um isso. tapa nela para ela cair e não ir. Exato, porque assim, você está enxergando lá na frente que vamos supor, se ela atravessar a rua daquele jeito, entendeu? Ela vai se machucar, um carro vai pegar ela, né? Então, tipo, você tem aquele ímpeto, né, de você catar aquela criança e colocar ela na calçada, segurar ela na mão, né? E aí guiar ela na calçada. Nós somos para Deus crianças. A gente tem tempos que a gente é criança, bebezinha, aí a gente vai amadurecendo, 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 igual criança mesmo, né? Criança tem uma época que você tem que dar comida na boca, depois ela começa a ter uma autonomia de comer sozinha, daqui a pouco ela tá colocando uma roupa, né? Assim, você tem que vestir ela, daqui a pouco ela começa a escolher a roupa, daqui a pouco ela
se veste. Então, assim, tipo, a vida com Deus é a mesma coisa. Então, Deus nos guia se você permite. Ele fala com você o tempo todo. E é exatamente essa analogia como se fosse uma criança. Então, se você está num grau, né, tipo de bebezinho, criança, ele vai te tratar exatamente da forma que a gente trata uma criança, né? Então, ele vai te colocando no caminho que você precisa. E aí você não enxerga que aquilo é bom, que aquilo é ruim. Por exemplo, no caso da Ruth, ela estava achando que era horrível, né? Mas Sim, e aí, assim, tipo, hoje ela é uma pessoa, né, tipo, uma pessoa realizada, uma pessoa com sonhos, né? Mas não porque, ai, Deus impôs o sonho nela, é que os sonhos dele é muito maior do que o que a gente pode fazer. Então, sim. assim, ele mostra o sonho dele. Aí E tipo, ó, vai por esse caminho, que esse caminho é melhor, sabe assim? sim, Aí é e assim, na verdade, eu também falei, Deus, né, me ajuda, né? Eu estava num momento de ali, Deus, me ajuda. Só que assim, a gente fala me ajuda, mas a gente fica ali naquela me ajuda e pega, me ajuda e pega. Só que eu estava num momento bebezinha, no momento que ele precisava me guiar e precisava meio que sabe, quando é bem o que a Luciana falou. A criança, quando está começando a andar, que você fica assim, opa, preciso segurar ela, porque senão essa menina cai do precipício. E eu estava assim, eu precisava ser controlada, senão eu ia cair do precipício, né? exato. Deus é muito lindo, maravilhoso, e em todas as fases, em todas as fases, seja a sua fase madura, ou seja a sua fase criança, né? Que a gente está fazendo essa analogia, ele sempre vai respeitar o que você quer. Então, por mais que ele tenha uns sonhos muito grande, né, não importa qual seja, ele vai te conduzir para aquele caminho, ele vai te mostrar que o caminho que você está indo não vai ser legal, porque ele está enxergando lá na frente, né? Mesmo que a gente enxergue que é horroroso, que é horrível, mas ele está enxergando o resultado lá na frente, então ele vai começar a te dar sonhos, ele vai começar a te guiar de alguma forma, entendeu? Vai colocar pessoas para falar para você, né? E aí se você rejeita, ele vai respeitar, com certeza, Sim, com né? certeza. Ele Por vai deixar exemplo, o seu, né? eu Tipo, o seu tempo, né? Ele vai deixar o seu tempo. Só que ele sempre vai dar um jeito de mostrar e de te guiar para o caminho que ele está enxergando que é melhor para você. sim, com Aí certeza. agora pode ler, porque aí eu não sei, Com eu não estou certeza. com a Por Bíblia aqui exemplo, agora. eu podia ter rejeitado essa questão do terceiro setor, né? A oferta do terceiro setor, mas eu não rejeitei e o meu coração foi se abrindo e ele foi me mostrando como era legal isso e eu fui me abrindo cada vez mais para as coisas dele e hoje o meu coração está completamente alinhado ao dele, sabe? Parece que os meus sonhos são os sonhos dele, sabe? Hoje eu realmente quero isso para minha vida. Então, as vontades de Deus na Bíblia. Espalhar o seu segredo oculto. Então, em Efésios 3, do 8 a 11, ele fala sobre o segredo oculto de Deus. Alguém quer ler o Efésios de 8 a 11? Ou eu posso ler? Bom, vou ler. Está falando assim: ainda que eu seja o menos digno de todo o povo santo, recebi pela graça o privilégio de falar aos gentios sobre os tesouros infindáveis que estão disponíveis a eles em Cristo, e de explicar a todos esse segredo que Deus, o Criador de todas as coisas, manteve oculto desde o princípio. O plano de Deus era mostrar a todos os governantes e autoridades nos domínios celestiais, por meio da igreja, as muitas formas da sabedoria divina. Esse era seu propósito eterno, que ele realizou por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então,
qual é esse segredo oculto? E por que ele chamava de segredo oculto? Porque esse segredo oculto, ele está na Bíblia lá desde o princípio. Se você lê a Bíblia desde Gênesis, se você ler, você vai ver que Jesus está lá e que o segredo de Jesus como Salvador, ele está lá desde o princípio. Então, o plano de Deus sempre foi ter Jesus como o Salvador. Sempre foi. Mesmo quando ele colocou lá as leis, ele colocou as leis porque ele sabia que os homens não iriam conseguir cumprir as leis. Então, o plano de Deus sempre foi. E aí, em Efésios 3:6, ele está falando, e este é o segredo revelado. Tanto os gentios como os judeus que creem nas boas novas participam igualmente das riquezas herdadas pelos filhos de Deus. Ambos são membros do mesmo corpo e desfrutam a promessa em Cristo Jesus. Então, o que é o segredo revelado? O segredo revelado são as boas novas, que Jesus Cristo, ele é o Salvador, né? Que através de Jesus Cristo, nós somos considerados filhos de Deus, certo? Que através de Jesus Cristo, nós desfrutamos de todas as promessas, que através de Jesus Cristo, nós podemos viver uma vida muito boa aqui na Terra, entendeu? E o mundo, gente, hoje em dia, as pessoas estão sedentas por saber esse segredo revelado, certo? Muitas pessoas com depressão, muitas pessoas com problemas, muitas pessoas doentes, entendeu? Então, o que elas precisam saber? Elas precisam saber das boas novas, elas precisam saber que uma vez que elas aceitam Jesus como um Salvador, elas são filhas de Deus, elas se tornam um com Jesus, elas se tornam co-herdeiras com Cristo e elas desfrutam dessas promessas, entendeu? Então, elas têm saúde em abundância, elas têm que ter uma vida boa aqui na Terra, tá? E isso está escrito tudo na Bíblia, gente. É só a gente ler a Bíblia, tá? Que mais? Deus, ele quer maturidade, tá? Então, se a gente acreditar que Deus tem uma vontade perfeita para tudo na nossa vida, Deus sabe, Deus tem o controle, ele sabe exatamente, ele tem uma vontade perfeita, nós sempre seremos filhos imaturos. Então, a decisão para muita coisa é sua. E quando ele não quiser algo, ele vai te falar, né? Então, a questão é onde morar, que faculdade fazer, essa questão, não é essa a questão. A questão é o que você está fazendo fere a moral de Deus? O que é ferir a moral de Deus? É pecado? Tem alguma coisa na Bíblia que diz contra isso? Deus deu alguma instrução a respeito disso? Não. Então, não existe questão a respeito disso. Você precisa de maturidade para tomar suas decisões. Então, é isso. Então, como Deus nos conduz? Deus nos conduz como pastor, como rei e como pai. Em Salmos 32, do 8 ao 11, diz assim: o Senhor diz, eu o guiarei pelo melhor caminho para a sua vida. Lhe darei conselhos e cuidarei de você. Não sejam como o cavalo ou a mula que não têm entendimento e precisam de freios e rédeas para serem controlados. O perverso tem muitas tristezas, mas o que confia no Senhor é cercado de amor. Portanto, alegre-se no Senhor e exultem, todos vocês que são justos. Gritem de alegria, todos vocês que têm coração íntegro. E o último tema que a gente vai falar, e depois eu queria que as meninas da EPS falassem um pouco também, é sobre tomar decisões sábias,
como que você vai tomar decisões sábias na sua vida? Uma vez que eu falei que essas decisões devem ser tomadas por vocês, né? Vocês tomando decisões, vocês têm o Espírito Santo como conselheiro. Vocês podem pedir conselhos para o Espírito Santo, sim, tá? Vocês também podem usar a Bíblia como guia, certo? Vocês precisam viver uma caminhada espiritual de aprendizado, onde vocês precisam ser, primeiro, vocês vão ser bebês espirituais, que nem a Luciana falou, depois vocês vão se tornar crianças, depois adolescentes, e depois vocês vão se tornar maduros. Não dá para ser bebês o tempo inteiro, não dá para ficar criança o tempo inteiro, entendeu? Vocês precisam traçar um rumo, vocês precisam estudar, vocês precisam criar o hábito, né, de ler a Bíblia, de estudar, de ter uma intimidade com o Senhor, para vocês chegarem a essa maturidade espiritual, porque senão todo sentimento vai afetar vocês, e vocês não podem viver pelo que vocês sentem, né? O cristão, ele não vive pelo que ele sente, ele tem que viver pelo que ele crê, entendeu? Eu creio, eu vivo pelo que eu creio, eu não vivo pelo que eu sinto, é isso, tá? Outra coisa, você pede sabedoria a Deus, você pede sabedoria a Deus para você reagir às circunstâncias difíceis. Ai, isso é muito difícil lidar com tal pessoa, então você pede sabedoria. Deus, me dá sabedoria para eu lidar com tal pessoa, me dá sabedoria para eu agir no trabalho com tal matéria, com tal coisa. Deus, ele te dá sabedoria, certo? Peça a Deus também que te discipline e que mostre para você a real intenção do seu coração, porque o coração é enganoso, às vezes a gente acha que a gente está agindo por um motivo, quando na verdade o motivo é outro. Então, Deus, o Espírito Santo, ele mostra para a gente o real motivo do porquê a gente está agindo de certa forma. Então, mostra, de repente, você está agindo de certa forma por motivos egoístas. Então, pede para o Espírito Santo te mostrar o porquê que você está agindo daquela forma, tá? Converse com alguém que esteja na mesma caminhada de fé que você. Aqui, a gente tem várias pessoas que vocês podem mandar mensagem, que vocês podem pedir conselhos, que vocês podem pedir conselhos sobre o que fazer, como agir. As pessoas vão ajudar vocês, as pessoas vão aconselhar vocês. Aqui a gente tem diferentes níveis de maturidade, então vocês podem tanto pedir conselho para pessoas no mesmo nível espiritual que vocês, como para pessoas de diferentes níveis espirituais. Nós somos uma igreja, né? Jesus é o cabeça e nós estamos aqui para nos ajudar. Então, às vezes, é bom a Kellen, por exemplo, eu e a Kellen, a gente direto manda mensagem, até mesmo em questões financeiras, né? Eu mando para ela, Kel, o que você acha de eu fazer isso, isso e isso? Sabe, financeiramente, ela me dá a opinião dela, eu dou a minha opinião para ela, sabe, em questões sentimentais também, sabe, então assim, vocês podem pedir conselhos, aqui a gente estamos todos sendo guiadas pelo Espírito Santo, às vezes a gente a gente fica cega e não consegue enxergar ali na situação, mas outra pessoa que está do lado de fora, sendo guiada pelo Espírito Santo, ela pode te orientar de uma forma melhor, ela pode orar por você, ela pode orar com você, com o coração ali para te ajudar, certo? E use a sabedoria com as experiências e erros, né? Se você errou, então, errou no passado, use o erro do passado para você aprender e não errar de novo. Use os erros de outras pessoas para você também não errar,
né? Então, a gente está aqui como corpo, como a igreja, às vezes alguém menciona, ai, aconteceu isso comigo, então, opa, peraí, então já vou ser esperta, não vou fazer isso. Então, use erros dos outros e seja sábio, tente buscar a sabedoria. A sabedoria, ela só vai te ajudar, tá bom? Meninas da EPS, vocês querem adicionar alguma coisa? Ô, Ruth, só acrescentar um pouquinho que você falou, eu vejo essa questão, porque assim, geralmente as pessoas já têm um certo conhecimento, background, né, sobre o cristianismo, mesmo que não tenha exercido, enfim, não venha, né, necessariamente, mas já tem algum conhecimento e acha assim, poxa, mas eu vou ter que caminhar tudo isso, né? Eu tenho que aprender tanta coisa assim. É como você entra numa religião, por exemplo. Se eu fosse entrar para o islamismo, né, para a fé muçulmana, eu teria que aprender tudo sobre o Corão, sobre várias coisas. Teria que ter alguém caminhando ali comigo para me ensinar. Ali eu seria como um bebê, naquela religião ali que eu estou aprendendo desde o início. Vai ser a mesma coisa no cristianismo. Como você falou, né? Ler a palavra, estudar tudo mais. Então, essas pessoas que vão estar caminhando, esses irmãos que estão caminhando com a gente, são irmãos maduros na fé, né? Como se fosse um irmão mais velho. Às vezes, essas instituições colocam como você fazer um discipulado, né? Eu que estou aprendendo tem que ter um discipulador. E muitas vezes a instituição distorceu isso, porque ele vai colocar aquele discipulador como uma pessoa que vai ser totalmente responsável pela sua vida. De que forma? Você vai ter que copiar aquele discipulador. E não é assim. Ele está ali para te ajudar. O único que você vai copiar é Cristo. Se tem alguém para você copiar, é Cristo, não é a pessoa. Então ela vai estar te ajudando, te dando instruções, mas é só para esclarecer um pouco isso, porque muitas vezes a religião distorceu esse papel do discipulador, né? Como alguém que tem que ser linha dura, enfim, você tem que copiar aquele seu discipulador o tempo todo, e não é assim. A gente dá liberdade para que a pessoa siga os conselhos que a gente está dando ou não, então, e vai muito daquilo assim, do que a pessoa quer realmente para a sua vida de caminhada de fé, na sua vida espiritual. Por mais que a gente queira ajudar, a gente não pode ajudar quem não quer realmente. Eu tenho passado um pouco com isso. Assim, eu quero ajudar algumas pessoas, mas eu vejo que elas não estão numa vibe de que querem ajuda. E você tem que respeitar o tempo dela. Sim, sim. O que eu vejo, olha, a minha caminhada, ela demorou bastante, sabe? É, assim, de quebrando a cabeça, de chorando. Claro que eu ainda continuo na minha caminhada, mas hoje dói bem menos, sabe? É muito mais fácil, porque eu acho que eu tô adulta. Eu acho. Mas, gente, eu lembro quantas vezes eu na minha cama chorando, ai, Deus, socorro, sabe? Aquela vontade de falar, não, não vou aguentar, eu não vou aguentar essa dor, eu não vou aguentar isso, sabe? Eu lembro os dramas, assim, sabe, gente? Eu fico pensando, cara, quanto drama, como eu era uma criança birrenta. E aí eu fico pensando, cara, talvez se eu tivesse uma pessoa que tivesse me acompanhado mais de perto e que tivesse me dado mais conselhos, porque a Kel, ela também estava vivendo ali comigo, né? Mas a gente estava ali aprendendo tudo juntas, então não tinha uma pessoa que me acompanhasse e que me instruísse tanto e que me, né? Então, foi uma caminhada que podia ter sido uma caminhada muito mais proveitosa e muito mais rápida, entendeu? Então, mas, ao mesmo tempo, eu acho que o Espírito Santo sabe de tudo, cada um tem seu tempo, É. né? E o tempo Amiga, era de, isso que eu ia falar. né? Cada um, é o que você está falando, cada um tem um tempo. E eu acho que eita, como a gente sabe qual é a nossa caminhada, como a gente sabe, vocês estão me ouvindo? Uhum. Sim. Tá, pode Tá. falar. Ah, tá.
como a gente sabe de onde a gente veio, amiga, como a gente sabe cada passo que a gente deu, a gente se sente muito maior, porque a gente sabe o tanto que a gente já percorreu, o tanto de birra que a gente já fez, o tanto de vezes que a gente não acreditou que ia dar certo, né? Gente, essa cara aqui é cara de fechamento, tá? Eu ainda estou no fechamento, então não reparem. É, Então, eu acho que é por isso que a gente se sente madura. É óbvio que vem algumas coisas, a gente fala, putz, o que eu faço? Mas, hoje em dia, a gente já pensa, tá, se posiciona, coloca um louvor, adora, agradece, acredita. Então, assim, a gente já passou por. Como se a gente entrasse Sabe a rodinha do rato? A reação É é como mais rápida. isso, a É, gente entra lá, a gente já sabe. A gente já sabe o que que a gente precisa fazer. Então, por mais que a gente tenha 10 segundos de tipo, socorro, Deus, a gente fala, não, calma, eu vou adorar, vou colocar um louvor, eu vou acreditar, eu vou acreditar. E aí você louva, e aí você agradece. Então, assim, a gente entrou num ritmo, né? Tipo, hoje mesmo, com a Lê, falei, amiga, pode atender ela mandou uma mensagem, falei, pode atender por vídeo, ela tá indo para casa. Daí a gente orou junto, a gente abriu a Bíblia juntos, a gente se posicionou, a gente, sabe, tipo, juntas ali, tipo, eu tava sentindo a mesma coisa que ela tava sentindo. Então, hoje em dia, tipo, a gente é tão corpo, corpo de Cristo, que, tipo, uma já sabe como que a outra tá, uma já sabe, e a gente arrasta pelo cabelo às vezes. Amiga, eu vou te ligar, pode ser por câmera, meu? A Ruth fez mais de 1 milhão de videochamadas comigo, né? A Ruth, a Lê, as meninas de Curitiba. Por quê? Porque é assim, é olhar no olho, é falar, é abrir a palavra. Gente, o Senhor fala de um jeito assim, tipo, quantas vezes? Hoje mesmo, a Lê tirou, ela falou assim, ó, saiu uma palavra hoje de manhã. Eu abri na minha Bíblia daqui e tinha um estudo assim perfeito. Então, assim, a gente vê o Senhor nos guiando, sabe? A gente consegue enxergar isso. É muito bom. Então, a gente sabe que tudo vai dar certo. Apesar de, às vezes, estar com medo, a outra vem falando, não, vai dar certo. Porque a gente sabe que o Senhor é bom o tempo todo, e por mais que as coisas, às vezes, a gente não consiga ver, e às vezes o cenário é tipo, não vai rolar, o Senhor sempre surpreende. Então, e é isso que a gente, né, a gente quer ter com todas aqui, né? A gente sabe que tem as conexões, né, mas a gente quer que todo mundo tenha alguém para poder ligar, para poder falar. E isso, eu falo que isso é uma via de mão dupla, né? Não é uma coisa que, tipo, isso é construído. Então, quanto mais precisarem, a gente vai ter a liberdade, né? A Karina. Conta com a gente, cara. Conta com a gente, sabe? De falar assim, meu, você pode orar por mim? E a gente vai mandar áudio ou vai ligar. E não porque a gente tem nada de diferente, ou, né, como um pastor, ou, pelo amor de Cristo, não é nada disso. É porque a gente já tropeçou muito e o que a gente quer é que as pessoas se levantem mais rápido, né? E vem muito claro assim pra gente, tipo, meu, adora. Porque quando acontece alguma coisa com a gente, qual que é o desejo do inimigo? É entristecer, é deixar a gente acuado, é deixar a gente triste, é deixar a gente amuado. Então, assim, eu sou encrenqueira. Quer me ver triste? Ha! Vai ter um trabalhinho. Porque é aí que eu vou ficar feliz. É aí que eu vou adorar, é aí que eu vou glorificar Deus, é aí que eu vou colocar um louvor no último volume, agradece, chorando. agradece, Agradece, entendeu? Por quê? agradece. Não tem a ver com as pessoas, tem a ver com o que o inimigo quer através da gente. É óbvio que ele vai usar coisas e pessoas. Então a gente precisa ter essa força, e às vezes a gente não tem, né? Então, se tem alguém que em algum momento se sentir fraca, né? A Ká já colocou aqui que hoje ela estava assim. Hoje de manhã eu estava 0 por hora. Eu falei, meu Deus do céu. Mas era porque a Lê estava assim, né? E aí a gente já vai e já resolve. Então contem com a gente para poder trazer uma palavra, para poder fazer uma oração, orar junta, né? Olhar no olho e falar: olha, o Senhor é contigo, se levanta, Ele vai te ajudar, porque, gente, essas são as promessas que estão na Bíblia, não é nada que a gente vai inventar. São as promessas de Deus para gente. Ele é bom. Ele já falou que ele vai suprir todas as nossas necessidades, que ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Então, assim, não há motivos para a gente não acreditar. É óbvio que quando a gente vê o cenário, às vezes dá um medo, né? E quando a Ru fala assim, meu, eu fui colocada nisso, eu não tive opção. Por quê?
era a sensação que ela tinha, né? A gente sabe que o Senhor é bom, ele escolhe os melhores caminhos pra gente, mas existe um momento em que você não tem mais saída e que você fala, Senhor, eu não aguento mais. Minha vida tá aqui, ó, a chave. A chave da minha vida tá nas suas mãos. O controle da minha vida tá nas suas mãos. E aí ele vai entrar na sua casa, ele vai limpar, e ele vai tirar as coisas do lugar. E sabe qual E é o isso, mais engraçado? O mais engraçado é que se eu fosse escolher, gente, eu sofri que nem uma camela, né? Kel, você sabe de toda a história, sofri muito, muito, muito. E se eu fosse escolher, sofreria de novo ou viveria uma vida perfeita? Sofreria de novo, sabe por quê? Porque ele mudou meu coração, ele mudou meu caráter, e eu tenho certeza que daqui para frente eu vou ser uma pessoa muito melhor, que as coisas que eu vou construir vão ser muito melhores do que a antiga Ruth. A antiga Ruth, gente, tinha futuro não. A antiga Ruth estava perdida, coitada dela. Sério. Olha, sofreria o dobro para ser melhor. Verdade. Não, o dobro não, gente, dobro não. não, dobro não. Não, nada mais, já passou. E daqui para frente chega disso, né? Mas é nesse sentido, porque se você fala para a pessoa, olha, vem morar aqui na minha casa, o que que ela vai fazer? Ela vai abrir a geladeira, ela vai limpar a casa junto com você, ela vai entrar, e é desconfortável quando ele vem e tira o pó debaixo do tapete, quando ele arrasta os móveis e tira as coisas de baixo, a sujeira de trás das coisas, mas ele vai limpar, ele vai deixar a sua casa limpa. Mas isso Sim, é confortável. desconfortável, né? Então, quando a gente entrega, daí a gente quer pegar de volta, né? Deus, você tá achando esse tanto de sujeira por aqui? Mas faz parte. Então, só agradeçam, não importa, assim, ó, nos piores momentos que você tiver, sempre lembra, eu preciso agradecer. Como que eu posso agradecer isso daqui, né? E a gente fala assim, a gente tá pronta, a gente aguenta. Não, não, a gente nunca tá pronto o suficiente. Hoje eu vi um podcast do Thiago Brunet, que lançou um livro que eu amo, que é o Especialista em Pessoas, e ele simplesmente especialista em pessoas. Ele levou no ano passado um golpe de 2 sócios, especialista em pessoas. Ele fez um podcast com um cara que o tema era Não Mente Pra Mim, alguma coisa assim. E o cara falou: eu tenho curso disso, eu tenho não sei o quê. Ele faz toda uma análise de um monte de coisas nas pessoas. Ele fala: as pessoas ainda conseguem mentir para mim. Por quê? Porque a gente nunca está preparado o suficiente, né? Mas a gente está muito mais esperto hoje do que a gente estava ontem, né? Então, para a gente cair de novo na mesma coisa, a gente é um pouquinho mais difícil, às vezes até cai, mas é mais difícil. Então, vem um golpe, vem sempre um golpe novo, né? Então a gente precisa estar sempre alerta, estar sempre vigiando e orando, né? Mas é Sim, isso, sim. gente. Bem E contente. aí, gente, a gente vai, Deus vai trabalhando na gente, Ele vai trabalhando no que a gente precisa ser trabalhado, porque Ele quer melhorar a gente, né? Então, Ele vai direcionando a gente ali, aqui. E eu lembro que chegou um momento que que eu aprendi a falar assim, Deus. Tá doendo muito. Eu não estou entendendo nada. Eu estou sofrendo, mas eu te agradeço, porque eu sei que isso tem um objetivo bom. E eu sei que isso é para o meu bem. É isso, gente. Fazia essa oração e é isso, sabe? Paz e amor, sabe? Chorando. Eu não estou entendendo nada, mas eu te agradeço. Bem assim, sabe? Sem problemas. Mas lá na Igual frente, aqueles memes, né, que o pessoal fala que, tipo, por dentro tá chorando e tá assim, enganando o inimigo. Aham, tá por dentro tá acabado, mas por fora tá sorrindo só pra enganar o inimigo, porque esse é sim, o objetivo, é dar sim. uma enganadinha nele, entendeu? No final das contas, gente, ele é um Deus amoroso, um Deus que quer o melhor para todos nós aqui, um Deus que é um Deus de paz, um Deus de amor, um Deus que quer o nosso bem, que os planos dele são muito melhores que os nossos. Então, o que a gente tem que ter é confiança nele, né? A gente tem que ter um relacionamento de confiança. Então, eu acho que eu vou parar a gravação aqui, Kel,
E aí eu vou dar oportunidade para todo mundo falar, porque eu acho que tá todo mundo assim querendo desabafar um pouco, e de repente a gente fazer uma oração, cada um faz uma oração um pelos outros aqui, né? A gente está precisando. Se vocês quiserem também ligar a câmera, chorar, vamos ser igreja, vamos cuidar um dos outros aqui, né? Ter um momento aqui de amor uns pelos outros.